Olá, um abraço, minha gente. Antes de começar, eu quero pontuar duas coisas que acho importantes. O que eu vou falar pode até contrariar a muitos, mas não é esta a minha intenção. E a forma como eu falo, eu procuro ser mais claro, com linguagem que todo mundo entende. E isso também pode assustar alguns, que no dia a dia falam até coisa pior, ou ouvem. Mas quando estão solenes diante de um comunicado, se enchem de melindres, de limites, de não me toques. Mas vamos lá. Antes eu quero agradecer aos que me permitem isso, esse exercício de exposição, se bem que em síntese não trago nada de muito novo, de surpreendente, mas acredito, e acredito mesmo, que as pessoas têm necessidade de ouvir e conhecer isso que eu vou dizer. Acho que é interessante e principalmente útil, necessário. Mas são vocês quem vão julgar. Eu hoje estou na colônia espiritual da FETASA, que é a Fundação Hospital Escola de Terapias Alternativas Hilda Arnes, aqui na equipe Dr. Hélio Z, que não é um indivíduo, mas um grupo, convidado que fui por meu dileto amigo, querido Dr. Adib Jatene. L-U-Z, você percebe. E acontece uma situação interessante. Na colônia, sou ao mesmo tempo médico e paciente. E mesmo, olha o que eu vou dizer, não entendendo bem e nem acreditando muito nisto, estou sendo sincero, estou me sentindo muito confortável. E lá na colônia, ajudando a muitos, o que traz uma satisfação interior muito grande. E estou bem. Melhor do que eu pensei que se estaria, ou do que seria. Isso serve também para o meu pessoal que ainda está na caminhada do esqueleto animado. Eu quero conversar sobre sexo. Já sei que alguns já riram e falaram, eu já sabia, sobre prazer sexual. Esse aspecto importante, natural, que é fonte de êxtase, de alegria, de vida plena para todos nós seres vivos. Há, todos nós sabemos, uma avassaladora, esmagadora pressão da sociedade ou das sociedades, porque está em todos os povos, culturas e tempos, sobre o sexo, com tabus, proibições, lendas e principalmente com desinformação, que tornam a atividade sexual uma coisa ruim, destruidora, proibida e punida com os fogos dos infernos. Uma resistência social e, sobretudo, familiar, o que prejudica muito a formação do caráter, o domínio dos instintos, a educação e evolução dos seres, enfim. É uma castração coletiva de consciências sobre o tema. Terrível, terrível.
Eu não acredito à atividade sexual, como fez o Dr. Sigmund, o Freud, que complica e não explica, no meu modo de entender. E eu não entendo a atividade sexual como a principal dinamizadora do ser humano, não. No meu modo de ver, a atividade sexual só tem essa gigantesca importância hoje e ao longo do tempo por causa exatamente da repressão que recebe. Porque, em verdade, é uma função natural, implícita ao ser. Diria até que, muitas vezes, involuntária ou autorreagente, principalmente se deseducada, mas que desencadeia nos seres sexuados prazer, êxtase, satisfação e uma coisa muito importante, alívio de tensões, de neuroses, de angústias, retomada de equilíbrio e alegria. Eu não sei quanto tempo vou precisar para explicar isso, mas fico feliz em fazê-lo, pois acredito que vai trazer as pessoas ao questionamento e, a partir daí, melhorar a opinião e a conduta a respeito do assunto. Ainda é um tema espinhoso, pois a gente tem que ficar vacilando entre falar certos termos para não cair na vulgaridade, mas eu pretendo simplificar o mais que puder. Mas o sexo, ou a função sexual, decorre da ativação erótica, atividade de Eros, deus grego. A palavra Eros é derivada do verbo lessar, que em grego clássico significa desejar ardentemente. Em outras palavras, estar fervendo de desejo. Desejo, por sua vez, do latim desiderio. Provém da raiz sid, da língua zenda, significando estrela, como se vê em sideral, relativo às estrelas. Seguir o desejo é, pois, seguir a estrela. Estar orientado, saber o rumo, para onde vai, conhecer a direção, e a nossa sociedade não sabe. Fecha o pano e impede que isso ocorra. Importante observar que, desde seu aspecto semântico e etimológico, erotismo e sexo não tem nada a ver com sentimento de amor. Presta atenção. Não é preciso que exista sentimento de amor ou de simpatia para que surja o desejo sexual. A libido se excita independente do sentimento. E quem não se envolve, não se desenvolve. E quem não se desenvolve, não resolve. É claro que pode estar acoplado. Aliás, o ideal é que o sexo esteja junto a um sentimento de afeição, de amor no casal. Mas independe disso. Como exemplo, eu ainda me valho de exemplos, a atividade dos guerreiros que invadiam as cidades, mouros, vikings, bárbaros, cristãos das cruzadas,
matavam os homens e comiam as mulheres. Comiam no sentido mesmo de transar, não no sentido canibalesco. Não havia ali, naquela cópula, sentimento de amor, mas havia a tesão erótica, a ativação do desejo sexual. Essa é como a atividade sexual dos doentes, as taras, os sexomaníacos. É atavismo, é instinto puro. Importa dizer isso, porque é o que nos permite ver que os desvios do sexo e amplificação da questão de necessidades sexuais decorrem de um preponderante fator. Preponderante. A desinformação. A mentirada que se criou em torno do sexo fez essa mixórdia. E aí misturaram numa panela macabra o sexo e o amor, que são coisas, repito, que podem e devem coexistir entre casais, mas que são independentes, distantes, diferentes. Gravem bem isso. Desqualificam os dois e provocam, por isso, doenças psicóticas, desvios, aberrações, fantasmas. Me recordo ainda de uma senhora que atendi. Foram só 2 consultas, porque ela queria ouvir outra coisa. E chegou dizendo aquilo que eu ouvi 60 anos. Seu casamento estava no fim. Me disse: eu, quando faço amor com meu marido, fico doida para acabar. Perguntei: vocês conversam antes, durante ou depois do ato? Ela me negou: não nos falamos. Ele sobe em mim, faz o que tem que fazer, eu sinto que ele ejacula e pronto. Levanto-me, vou ao banheiro, faço xixi. E quando eu volto, geralmente, ele já está virado para o canto, dormindo. E eu disse: a senhora não está fazendo amor. Está trepando como um animal. O boi sobe na vaca, penetra, goza, sai e nem baba. Isso é atividade sexual, não amorosa. E olhe, a vaca ainda dá uns mugidinhos. Isso é uma transa. E transa ruim, que não agrada a ninguém, que não faz bem a ninguém. Claro, ela detestou, ela não gostou. E criou um monte de argumentos para justificar o desinteresse e a penúria. E me perguntou: mas então, o que eu devo fazer? Respondi na lata: não faz. Desse jeito, não faz. No final, ela disse: mas se eu não fizer assim, ele vai procurar na rua. E eu me segurei para não dizer a ela que isso já devia estar acontecendo. Mas expliquei rapidamente. Antes da atividade sexual, peça o sentimento que participe da vida de vocês. Conversem, se acariciem, se envolvam e penetrem no coração, nos pensamentos, em alegrias comuns, todos temos, antes de se penetrarem fisicamente. Namorem, revivam velhos tempos de carinho, de afeto,
de bobagens de casal. Fora disso, não há caminho, não há saída para ninguém. Claro, ela se levantou e nunca mais voltou. Mas não é isso que eu vim falar aqui. Vocês me desculpem, eu estou ainda um pouco embaraçado. Não embaraçado, mas ainda sem entender direito. Mas também é bom falar isso. Serve para as pessoas. Mas concluindo essa parte, amor é uma coisa, sexo é outra diferente. Podem coexistir. Aliás, devem coexistir entre casais, com funcionalidades e práticas e propósitos diferentes. O sexo busca o prazer, o gozo, o orgasmo. E o amor, a plenitude da entrega, o afeto, o bem-estar, sobretudo do outro. Enquanto o sexo é egoísta, o amor é altruísta. É bom que se fixe isso, pois isso melhora conceitos e práticas e ajuda a desentupir os caminhos. Já se detectou há muito tempo, inclusive quem se estendeu muito sobre isso foi o Dr. Kinsey, que mostrou que o ser humano inicia o processo erótico aos 7 meses de vida intrauterina, dentro da barriga da mãe. Mas a sociedade repressora, de mentalidade ainda troglodita, cabeça de minhoca, condena qualquer manifestação de prazer da criança ao flagrá-la brincando com os dedinhos. Na vida familiar do mundo, há milênios, família não tem pau, não tem perereca. E todo mundo fica com aquela cara de pum quando se toca no assunto. Uma lástima. Eu me lembro, e ainda acho graça, toda vez que me lembro, de uma aula de sexualidade que tive na faculdade, no início de 40, quando um professor baixinho, com ar grave, respeitoso, olhando para a sala, uns 25, 30 alunos, com rapazes e moças, e disse: hoje nós vamos começar a falar de um assunto muito importante para o equilíbrio sexual de todos nós, uma atividade que eu pratico ainda hoje, que todos vocês, todos, sem exceção, praticam, e que na hora faz bem, dá alegria e prazer, libera as tensões, mas em seguida vem um profundo sentimento de culpa, de medo da repreensão. E para quem segue religião, naquela época eu seguia, eu era católico, como minha mãe, é pecado mortal, manda pro inferno. E olhando para a cara espantada dos alunos, disse pausadamente: hoje o assunto é masturbação. Ficou a sala em silêncio tumular por minutos. Eu, desde pequeno, sempre ficava vermelho, já sou bastante, quando sentia vergonha. E devia estar um morango maduro naquela hora. Mas olhei ao redor
e vi a cara dos colegas, homens e mulheres, piores do que a minha. Era espantoso. Clima pesado, parecia que o teto tinha desabado na cabeça de todos. Mas ninguém contestou. E o professor começou a explicar essas coisas que certamente todos sabíamos a fundo, com palavras técnicas e outras coisas chatas, usando termos rebuscados, estímulo, fricção, congestão venosa, onanismo, autocomplacência, autossexo e por aí vai. Com certeza, ninguém prestou atenção no que ele dizia. Porque todos estavam absortos, ensimesmados, introvertendo as questões de nossos pecados, nossas culpas, frequentes, contínuas e mentirosas. Ninguém se olhava de frente. Todo mundo com a sentença condenatória na testa. E eu senti que o meu pinto se recolhia, como a querer entrar dentro de meu corpo. Reação de culpa, de automutilação, estupidez. Eita aula que demorou só. Isso nos anos 40. E foi a última aula que esse professor, coitado, que eu não vou dizer o nome por causa da família que é muito conhecida, deu na USP. Mandaram ele embora e foi para o Rio. Todo mundo praticava, mas era assunto proibido. Pecado para as igrejas. Uma violência muito prejudicial. É mais ou menos como a cara da nossa amiga aqui, a Francisca, que está fazendo a gravação e a filmagem agora aqui. Coitada. Mas, desculpe, a reação das pessoas é igual até hoje, o que é lamentável, porque a masturbação tem que ser encarada como natural. E mais que isso, saudável, benéfica ao organismo e principalmente para a cabeça de todos. Quando reprimida, a sexualidade explode pelos poros, desequilibra tudo. Todas as funções são afetadas. E foi exatamente essa percepção. Foi isso que levou o senhor Sigmund Freud a deduzir que a função sexual era a mais importante da vida humana. Não é que ela seja tão importante assim, mas represada, impedida de se manifestar, se rebela, se extravasa. É como se você impedisse ou tentasse impedir a sua respiração. É nesse padrão que o organismo escolhe a sua prioridade. Força a liberação do desejo, cujo termo em latim, equivalente a desejo, é libido. Nos dicionários, masturbação e onanismo são sinônimos, mas não deveriam ser. Porque onanismo vem de Onã, filho de Judá, irmão de Er e de Selá, conforme pode ser visto na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 38. Ali conta que o filho de Judá, o primogênito, casou-se com Tamar,
escolhida pelo pai. Só que era mau. Aí o Senhor o matou. Isso na Bíblia, o Senhor aí é Deus. E como mandava a lei, o segundo filho de Judá, Onã, teve que se casar com a viúva do irmão e teria que engravidá-la. Era a lei. Só que Onã sabia que se Tamar tivesse um filho dele, ele perderia o lugar na hierarquia. E por isso, quando ele se deitava com ela, na Bíblia, deitar-se é transar com, quando ia ejacular, ele tirava fora e gozava fora, jogando o esperma, o sêmen, fora, por terra. Aí era o coito interrompido. E o Senhor, Deus de novo, vendo isso, matou Onã. Depois, Tamar foi possuída por Judá, que ele colocou 2 gêmeos no ventre. E a história continua. Ou seja, na realidade, vê-se que Onã não se masturbava, porque tinha uma relação sexual real com penetração e só não deixava o sêmen. Sêmen é semente, que vem do grego esperma, o que também é errado, porque o espermatozoide é só a metade da ação criativa. E como diz, vou chocar de novo, e como diz um amigo meu desbocado, esperma não vale porra nenhuma sem um óvulo feminino. Aí, pelo fato, a moça aqui vai passar mal, arranjei um copo d'água para ela, porque aí pelo fato de na masturbação se desperdiçar o esperma, passou-se a denominar também a prática de onanismo. O corpo humano possui 475.280 pontos de sensibilidade. Há mais pontos sensíveis em nosso corpo do que as estrelas visíveis a olho nu num céu de maio tropical. E todos os pontos, todos, prestem atenção, espalhados do dedão do pé até a cabeça, podem remeter ao estímulo erótico, à erotização. Assim, a visão dá tesão, o cheiro dá tesão, como os feronômios, o paladar, a audição, aquela voz do cangote terrível, e o toque, o talte, a mão, a coxa, a barriga, a boca, a orelha, o peito e os órgãos genitais propriamente ditos têm terminais de acionamento erótico involuntários, desde antes de nascermos. Vejam isto, involuntários. Se amplia e setoriza na medida em que o erótico passa a ser sexual. Aí precisa a presença dos hormônios, já depois da puberdade, adolescência, enfim, onde já começa a ser direcionado com a imaginação e o cérebro interferindo e definindo as condições de prazer para atingir o êxtase, o sexo intencional. Assim, a masturbação precisa ser vista como uma natural necessidade orgânica que alivia a tensão, que é regulada por
congestões circulatórias, vasculares, locais, seja erótica ou sexual, e acho que já expliquei isso. Os médicos, os cientistas, os estudiosos, os psicólogos, aqueles que leem, trabalham e pesquisam sobre o assunto, sabem disso, mas a sociedade não toma conhecimento. Porque estão arrolhadas essas explicações. E quando a gente usa essas formas estranhas, porque eu estou aqui através de um processo espiritual, mas eu perguntei antes, não é religioso, não é religioso, é espiritual só. E através de uma rede de comunicação mundial, como é a internet, a gente atinge mais pessoas e muita gente está assustada, olhando, olha que coisa maluca, que doideira. Mas está tomando conhecimento. E vai questionar, vai brigar, vai complicar, vai xingar a minha mãe que se cuide, porque vão falar tudo. Mas é preciso saber. Não precisa seguir, nem acreditar, nem, enfim. Mas é preciso saber. Na medida em que toma conhecimento, a solução começa a aparecer. E prestem atenção, erotismo na criança não é sexualidade. Não tem atuação de hormônios, nem interferência do cérebro, da imaginação. Mas já vimos, é involuntário, necessário. E é gostosinho. E não pode ser, como é hoje, agredido, violentado. Menino sem vergonha, fica se roçando. Essa menina está com manias. Não pode, isso não pode continuar. É óbvio, é claro, que eu não imagino que a mãe vai virar para o filho, com 7, 8, 10 anos, dizendo, olha garoto, lave as mãos, escove os dentes, enxugue as orelhas e bata a sua punhetinha antes de sair do banheiro. Isso nunca vai acontecer. Se bem que, no meu modo de entender, seria o ideal. E nem imaginar o pai virando-se para a filha adolescente recomendando, filha, essas unhas suas estão muito grandes e podem te machucar na hora da siririca. É claro que isso nunca vai acontecer. E nem precisa. O que é preciso, minha gente? Importante e rápido. É a mãe e o pai abordarem em casa o tema sexualidade e erotismo numa linguagem natural, simples, explicando que o corpo tem milhares de pontos sensíveis, que o erotismo e a sensualidade são inerentes ao ser, coisa de Deus, que não é pecado. Em nenhum lugar da Bíblia condena-se o onanismo, a masturbação. As igrejas é que criaram essas barreiras, essa bobagem, essa violência. Contem histórias, busquem argumentos, citem situações, inventem, e até se preciso, pois importa a informação e a abertura, para tirar o véu de mistério, de coisa errada, de pecado, que se espalhou por aí. Falem com naturalidade. Abordem o tema buscando informações aqui mesmo na internet. Contem casos, tem muitos. Como nas histórias mentirosas, como a de Onan, uma tola invenção, ridícula, como muitas
Aliás, ali só a Tamar se deu bem, vocês viram? O marido, né? O cunhado, o Onã, e o velho sogro. Deu muito bem. Se tiverem coragem nas conversas, e é preciso coragem, digam que vocês também, em algum tempo, se masturbaram, se valeram disso. Nem precisa confessar que continuam até hoje. E aquele que disser que não é assim, está mentindo, ou então internado no hospital, trepando pelas paredes. Porque é a explosão interior do próprio organismo. Tenham certeza. O choque, o susto, é só no início. Porque isso é, sobretudo, uma coisa natural e boa. Com naturalidade, a coisa ganha uma solidez e fortalece. Isso é importante. Fortalece o caráter individual e coletivo. Sabem quais são as consequências desse esclarecimento, dessa educação para todos? Depois vocês reflitam, pensem nisso. É a redução das depressões, das neuroses, dos abusos, da pedofilia, dos estupros, das doenças venéreas sexuais, as DSTs, da AIDS, das taras, a redução da violência, pelo aumento de prazer e segurança e alívio que a atividade erótica e sexual traz para as pessoas. O conhecimento disso vai trazer até a possibilidade de casais fazerem amor verdadeiramente. Pois é. Eu estive num templo tibetano, onde no altar foi colocada uma escultura de um casal em posição de prática sexual. Transando mesmo. É a reverência que eles estavam prestando ao princípio da vida carnal. O respeito à lei natural da criação. Não tem nada de indecente. O monge me explicou que ali estava sublimizada a figura divina, na união homem e mulher. E que aquilo, para mim, era chocante, mas não era tão drástico como a figura de um ensanguentado, crucificado e morto por nossa maldade e ignorância. Podem ter certeza de que, exigindo-se a devida discrição, não é pecado e faz bem a todos. Não faz nascer cabelo na palma da mão, nem verruga no dedo, e tira da cabeça um monte de terríveis fantasmas, diabos medonhos que por milênios habitam as escuridões, os mosteiros, os conventos, as igrejas, os templos, as escolas, as faculdades e as casas de todas as pessoas. Só não habitam as esquinas. Os rapazes têm uma liberdade de falar conforme o que eles sabem, falam um monte de besteira. Nem os encontros das meninas nos vizinhos disfarçados, que também falam um monte de bobagem porque não têm informação. O indivíduo precisa assumir a posse integral de seu próprio corpo, conhecê-lo, vivê-lo plenamente. Aliás, a onda de pedofilia e de devassidão que inunda
todas as religiões, eu disse todas, pode ser reduzida e eliminada se os indivíduos descobrirem que o sexo é bom, o erotismo é natural e que o próprio Criador nos proveu de meios concretos e imaginários para satisfazer o desejo, sem agredir, sem matar, sem violentar, sem estuprar, sem atrofiar a libido, sem adoecer, sem abortar, sem mancha de culpa, com a autogenia, com a satisfação individual, saudável e natural. Nós devemos isso aos nossos descendentes, porque agora estamos conscientes disso. E isso com certeza vai acontecer, já deve estar agora, nesse momento que você está ouvindo, já deve estar acontecendo. Eu conheço essas reações. Eu sei, na televisão eu via, eu sentia, eu recebia as reações da mãe, do pai, do padre, do pastor, do pregador, do censor. E eles vão aparecer para criticar, condenar, inventar conceitos e arrumar maravilhosos argumentos para condenar isso. Mas eu peço a cada uma, olhe bem na cara que ele ou que ela faz quando estiver condenando. E se tiver atenção fixada, vai enxergar a cobrinha da mentira andando de um lado para o outro sem erro. Prestem atenção no rosto e nas mãos quando eles falam. Sem erro. Deus não iria colocar, mesmo antes de nascer, em sua vida, essa situação, e nem vai te matar. Como disseram que foi feito com Er e Onã. Essa semana passada, eu conversava com o extraordinário pastor Billy Graham, um homem de profunda sabedoria, que anda apavorado, coitado, com os mais de 30 mil evangélicos que vêm para a vida espiritual totalmente ignorantes com as exigências do céu e da salvação, como se tivessem comprado lotes e trazem as escrituras não sagradas, uma das imobiliárias, a carteirinha do pastor, os tickets de entrada celestiais. É cada cena. E ele me contou algumas lendas e fantasias da Bíblia. Bem, estão aí publicadas aqui, creio, através do blog desse senhor, a quem eu até agradeço, nem tive a oportunidade. Fiquei encantado com a luminosidade do ambiente. Vocês estão de parabéns, porque aqui é um lugar realmente evoluído. Me entristeceu um pouco a pobreza material, não posso negar não. Precisava um pouco mais de conforto, um pouco mais de... Bom, isso é outra história, não vou aprofundar não. Pode acreditar. Eu posso, a quem não me conhece, parecer meio maluco. Quem me conhece sabe que eu sou muito mais, sou maluco que meio, mas não sou devasso. Vocês estão ouvindo o cachorrinho, está me lembrando do estúdio que eu gravava lá, também às vezes a gente tinha que parar, porque os cachorros, mas vamos continuar. Às vezes eu uso certos termos para marcar, fazer as pessoas acordarem, no sentido de que elas raciocinem sobre as necessidades. Assim como o pastor Billy Graham
Dói-me muito ver a angústia, o padecer dos que sofrem por causa de psicoses, neuroses, neuropatias espirituais, por causa dos desvios sexuais. E sabemos que a grande maioria, quase que a totalidade, é provocada pela falta de informação, de educação, pela barreira que a sociedade, sobretudo através das religiões, impõe aos indivíduos que ficam aleijados moralmente por não estarem a par da verdade. As doenças psicossomáticas nos acompanham como cargas espirituais. A gente leva isso quando sobe para cá, para o mundo espiritual. E são cargas espirituais pesadas e dolorosas. Não ficam na terra. Nas colônias é um monte em todos os lugares. Bem, minha gente, não sei se me deixarão voltar, mas eu gostaria. Porque tem um outro assunto que eu queria muito destrinchar, mas agradeço pela paciência e estou na colônia. E os que quiserem falar comigo diretamente nem precisam desencarnar. Sigam as orientações já dadas aqui para visitar a FETASA. Aliás, FETASA é a senha ao se deitar. E se houver a liberação, a gente se encontra. Um abraço, tenham paz, amor e virtude. Professora Estevam, tudo bem? Tudo bem?